Muitas das pessoas que a gente encontra, às vezes, na rua, na academia, no nosso dia a dia, seja o frentista, seja alguém na academia que você encontra alguns dias assim, fala, poxa, eu conheço essa pessoa e tal. É o desconhecido conhecido. E, de repente, essa pessoa pode mudar a sua vida. Como é que a gente, às vezes, num gesto, num alô, você muda a perspectiva da sua vida. As pessoas me perguntam, quando eu conto, né, depois de passar por 30 países, ir para a Ásia, ficar imerso naquele mundo asiático, da onde que eu tirei tanta coragem. Elas falam, poxa, eu queria ir para aquele lugar, sonho em ir para Bali, sonho em fazer uma viagem, ficar um tempo fora. E aí começa a ter as desculpas. Ah, minha família, meu trabalho. E eu falo, você acha que eu tenho coragem? Você acha que eu sou doido? Você não conhece o Felipe. O Felipe fez uma viagem de 2 anos, com a família, levou a esposa, levou as 2 filhas, só não levou o cachorro porque não tinha na época. E esse é o Felipe. O Felipe Isso mudou minha aí. vida. Isso aí. Acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter sonhos e buscar alcançá-los, né? É engraçado porque tem vários amigos que falam, pô, tem uma inveja dessa viagem que você fez, ou, enfim, da possibilidade de viajar por tanto tempo, mas tudo precisa de planejamento e nada acontece da noite para o dia, né? Acho que isso é importante a gente falar, da mesma forma que para você, mas para a gente, para mim, para Marcela. Foi uma mudança, assim, muito significativa na nossa vida, um redirecionamento de carreira, de escolhas pessoais, espirituais. Então, assim, de uns quase 10 anos para cá, a gente trabalhava com restaurantes, nós éramos empresários juntos, a gente começou tudo muito cedo. Hoje eu estou com 37, a gente com 21 anos a gente já tinha um restaurante, era uma hamburgueria ali no Lourdes, o Bebistro. E com o passar dos anos, trabalhando nessa área na noite, a gente se sentia cansado e tinha certeza que não era aquilo que a gente queria e começamos a pensar assim, como mudar, né? E na época a Marcela já grávida da nossa primeira filha, a Nalu, nós casamos com 24, com 25 a Nalu nasceu, com 27 a Mar nasceu, com 30 eu já tinha praticamente 10 anos de experiência como empresário no meio de eventos e restaurantes. E a gente estava infeliz, a gente estava insatisfeito e aí foi quando a gente decidiu redirecionar a nossa vida, assim, né? Foi uma época difícil, porque como eu comentei, tudo nosso começou muito cedo e a vida cobra, mas a gente conheceu algumas pessoas importantes, que acho que até um elo que nós temos, né, Alexandre, de pessoas importantes que a gente conhece, que a gente tem em comum. E aí eu decidi mudar de profissão, a Marcela também, mudei para arquitetura, hoje eu trabalho com arquitetura, com um acompanhamento de obra, a Marcela é professora de yoga, e isso nos possibilitou ter essa liberdade para poder realizar nossos sonhos. Então, assim, desde sempre, eu sempre tive muita vontade de viajar, já fiz alguns intercâmbios, morei no Canadá 2 vezes, Austrália, Estados Unidos, e a gente queria ter essa experiência como família, que eu acho que a Marcela também morou na Itália, e é tão importante assim viver isso como família, ter a possibilidade, a oportunidade de proporcionar isso, principalmente para as nossas filhas. E a gente queria que fosse algo diferente, até por essa busca espiritual que a gente tem na nossa casa, de sair um pouco dessa base judaica cristã, de buscar, né, essa cultura asiática, do budismo, do hinduísmo. E a gente, em 2018, através de uma indicação de um grande amigo que também virou parte da nossa família, e falou: oh, acho que vocês deveriam ir para a Tailândia para experimentar. Acho que tem um chamado para vocês lá. Tem muita coisa interessante do outro lado do mundo. Apesar de já ter viajado na época também para muitos lugares, não conhecia a Ásia. E aí, em 2018, com as meninas com 6 e 4 anos de idade, nós fomos para a Tailândia, ficamos 45 dias. E aí foi amor à primeira vista. Aí nós voltamos com a certeza absoluta de que a gente queria viver aquilo de forma mais intensa e por mais tempo, né? Então, a gente se organizou, que é o que eu estava falando, nada é da noite para o dia, a gente teve que abrir mão de muitas coisas aqui também. Mesmo lá, né, o tempo inteiro a gente está, toda escolha é uma renúncia, né? Então, assim, ir para lá trouxe várias coisas boas para a gente, mas também trouxe algumas perdas e, enfim,
algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil que nós não participamos ou não vivemos. Mas aí nos organizamos e fomos. E foi, desculpa, não sei se eu posso falar palavrão, mas foi foda. Pode, dá vontade, a casa é sua. Organizar foi muito difícil, a gente precisava também que fosse uma experiência incrível para as meninas. Foi quando a gente descobriu a Green School, que é uma escola referência em uma educação mais humana, sustentável, que fica em Bali, em Ubud, na Indonésia. E aí consegui vaga para as meninas e final de Covid, consegui visto. A gente saiu do Brasil em novembro de 21, voltamos no final do ano passado, né, de 23. Quanto tempo você planejou a viagem? Cara, acho que foram quase uns 10 para 12 meses de planejamento, principalmente para as meninas. Uhum. Acho que quando você não tem filho, é tudo muito mais fácil, né? E com filho, não, além da educação, que é muito importante, né, que a gente não pode abrir mão disso, pelo contrário, a gente queria dar uma educação nova e diferente. Arrumar uma escola em Belo Horizonte já é difícil, imagina em todo lado do mundo. Acho até que é mais fácil lá do que aqui. E aí a gente conseguiu essas vagas e essa escola é, assim, incrível. Para mim, como arquiteto também, é uma escola referência no sentido de projeto, né? O pessoal do Ibucu é uma referência em construções sustentáveis em bambu. E eu tive a oportunidade de conhecer essa turma também. Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável. A Marcela, como professora de yoga, apesar de Bali não ter isso como parte da cultura deles, mas virou um centro, né, de grandes referências. Então, assim, você mesmo viveu lá, até em frente aonde a gente viveu, né? Foi muito legal isso. Com o Odin, que foi um grande amigo, talvez a pessoa que a gente mais gostou dos balineses, né, dos indonésios, que partiu dessa para uma outra. Então, lá tinha essa grande concentração de pessoas buscando esse conhecimento, e para Marcela foi incrível, né, como professora de yoga, de meditação, todo esse universo, todas essas oportunidades de trocas, né? E então, assim, foi muito interessante para todos nós. E aí a viagem começou com a Indonésia mais pela escola das meninas do que pelo resto. Então, assim, a Green School foi a base. A gente sabia que a gente queria ir para a Ásia, a gente queria muito ir para a Tailândia, mas a gente sentiu, assim, a necessidade de passar um tempo antes na Indonésia. Chegar na Ásia, né? A gente acha que a Ásia é tudo a mesma coisa, não é? Cada país tem a sua cultura, suas especificidades. Eu lembrei quando eu estava preparando essa conversa com você, uma vez estava com o João Gomide. O João Gomide, a gente estava em São Petersburgo. Tava o João, a Tati, a esposa dele, né? A minha mãe, minha irmã e meu pai. Eu estou querendo dizer a importância de comunicar. Muitas vezes a gente esquece a importância de comunicar para ser compreendido. Porque você comunica para você ser compreendido, senão, né, você tem hamburgueria. Se o cara falar, porra, eu quero um sanduíche com queijo canastra, queijo que for, você não vai entender. Na hora que você pede um sanduíche, você é claro no que você quer. E muitas vezes, na hora que a gente, nos nossos relacionamentos, a gente fala de qualquer jeito e fica puto porque a pessoa não escuta o que a gente quer. Sim. E aí a história do João é a seguinte: estava em frente a uma igreja em São Petersburgo, lá na Rússia, e tinha um cachorro quente em frente à igreja. E aí, para pedir a Coca-Cola, pedir uma batatinha e tal, foi apontando. Isso e tal. E na hora de pagar, o João falou, pode deixar que eu pago. Aí ele falou, dá. E a mulher, dá. Em russo, dá. Aí ficou uns 3 minutos, dá. E ele começou a ficar puta. A Tati estava com dor nas costas e tal. Eu falei, João, pega a calculadora, cara. Que calculadora? Pega a calculadora, mostra pra ela. Dá. Aí entregou a calculadora pra ela com o celular. Ela escreveu lá, se era 200, sei lá o que for. Dá. 200, dá. Muito fácil, cara. Então, é mais fácil, né? Não é muito mais fácil você fazer um esforço para ser compreendido do que ficar falando russo. Sim. Né? É mais fácil, né? Só na Tailândia que não ia dar certo, né? Porque lá tem números diferentes também. Mas você faz 2, 4, 5, você mostra uma calculadora, vai entender o que é uma calculadora, né? Mas é isso mesmo. E aí a questão da barreira da língua. Muitas vezes a gente tem a barreira da língua, do amor, das relações, né? E tem uma questão desse processo todo que eu acho que a maioria das pessoas tem medo, né? Do desconhecido, do improviso,
de uma situação como essa, seja na Rússia ou na Indonésia, Filipinas, onde for. E é engraçado porque ao mesmo tempo que muita gente fala assim, pô, que legal, tal, mas eu jamais faria isso. Tem gente que admira, mas fala que não faria. Mas talvez por medo, assim, por insegurança ou por estar muito apegado às coisas aqui, que também é um grande aprendizado, né? Você ter a oportunidade de viver algo diferente, desapegando um pouco dessa vida que a gente vive aqui. Que eu brinco até que quando a gente voltou, foi muito difícil readaptar, né? Porque aqui tem um padrão de vida, assim, né? Independente de lugar que você mora e tudo, a gente segue um propósito aqui que parece que não foi pensado por nós, né? Como se fosse um propósito coletivo que você vem e você mergulha naquilo quando você vê você está pensando em sonhos que nem são seus, né? Muito materialismo e tudo. E quando você quebra isso, e o conhecimento traz isso na experiência, é incrível, porque você não consegue mais deixar de pensar diferente. Então, assim, estamos aqui, nós temos vontade de ter outra experiência dessa, como disse, eu já morei fora algumas vezes, mas a gente despertou isso nas meninas, que é o mais legal. Mesmo bem novas, né? A Nalu vai fazer 12 agora e a Maia 10, mas elas mesmas pedem por isso. Né? Assim, quando que a gente vai de novo? E o motivo de Serasa, além dessa indicação desse grande amigo que trabalha com questões asiáticas, né, de cultura e religião, é que a gente também queria fazer diferente. Estou falando do Radesh. Do Radesh. E a gente queria fazer diferente para as meninas, porque a gente acha que mais cedo ou mais tarde, Estados Unidos, você vai. Uhum. Claro que, bom, uma situação privilegiada que temos de poder ir de vez em quando para a Europa e tudo, mas e o que ninguém tem? Né? E esse conhecimento que vem de lá, na verdade, né? A história da humanidade vem de lá. O que você está falando é interessante. As pessoas têm medo e acabam deixando para depois o que elas podem fazer agora. Vou começar segunda-feira. Vou começar. Nunca começa. E tem uma coisa que é o seguinte, se você quiser fazer uma coisa nova, valide, eu quero viajar, valide com alguém. Você vai para a Indonésia, fala uma língua diferente. Você perguntar para alguém, né, que já passou por lá, é mais seguro ou menos seguro? Depende. Mas se a pessoa tiver, vai trazer a experiência dela, mas vamos lá, vou ser mais claro. Felipe, eu vou para Bali. Como é que é Bali? Tem lugar para ficar? É caro? Se eu te perguntar, sendo que você passou por lá, é mais seguro ou menos seguro? Vai me dar mais motivação ou menos motivação? Mais motivação, mais segurança, porque fala, poxa, já foi, dá para eu ser... As pessoas chegam no Brasil, né? Ser validadas também, né? Ou trazer uma segurança, porque se você perguntar a alguém, tipo, se eu perguntar pro Radesh, como é que é lá? Então vai te dar mais segurança para você realizar seu sonho. Se você falar, não vou pegar uma notícia de jornal aqui, mas lá tem tsunami, lá tem... E a gente esquece que a gente mora no Brasil, né, cara? Não, sem dúvida alguma, o lugar mais perigoso para viver, de todos que eu conheci, assim, principalmente nessa viagem, é o Brasil. As pessoas, elas temem o desconhecido, né? Então, assim, Indonésia tem inúmeros problemas, Bali tem inúmeros problemas, mas é seguro. Uhum. Existe uma insegurança política ali de ser uma quase ditadura, alguma coisa do tipo, mas é seguro. Você anda na rua, ninguém te assalta, não existe esse tipo de roubo. A polícia não anda armada. Não, Tailândia é um dos lugares mais seguros do mundo. Chiang Mai, que é onde a gente morava, né, que nós estivemos lá juntos, se eu não me engano, em 2022 foi considerada a cidade da Ásia inteira mais segura, mais do que Singapura, mais do que Tóquio, mais do que Kyoto, mais do que Seul. Então, assim, e é um país de terceiro mundo, é um país em desenvolvimento. Então, assim, isso até nos traz energia para dentro desse cenário, assim, do que o Brasil tem e lá tem de diferente, de que é possível aqui também. E lá você vive bem, né? Não é porque você está no desconhecido que sua vida não vai ser tão boa quanto aqui. Na verdade, é até melhor, né? Você gostou mais de lá, só energia tá um pouco lá. Agora, é mais fácil você conviver com um vizinho aqui em um condomínio ou pegar um trem no Sri Lanka que você não fala língua, não fala nada? Não eu acho que é mais fácil pegar um trem no Sri Lanka. Inclusive, a gente teve uma experiência muito legal no Sri Lanka que vale a pena dividir. A gente ficou, acho que 18 dias, nós ficamos 18 dias no Sri Lanka, a gente até acho que ficou tempo demais, mas demos uma volta completa pela ilha. E de uma cidade para outra, a gente
reservou todo mundo falando que, né, os trens lá eram como na Índia, apesar de ser um país bem mais organizado que a Índia, mas muito parecido culturalmente. Pra gente ir na primeira classe lá, e nem era a primeira classe, era uma classe normal. E aí nós chegamos na estação e todos os turistas russos e gente do mundo inteiro, uma falta de educação assim, absurda, invadindo, porque não tinha lugar marcado. Então, assim, quase que saindo briga para poder sentar lá nesse lugar que era pouquíssima coisa melhor. Era muito mais uma separação de classes do que de conforto. E aí, na hora, eu fiquei puto, falei, mano, pega as meninas aí, vamos embora, vamos lá pro fundão. Foi uma das melhores experiências que nós tivemos na viagem, como se aquilo ali fosse de propósito. Assim. Você foi para geral. A gente foi para mais popular de todas. Uhum. E era uma viagem de 4, 5 horas, assim, não tinha nem lugar para sentar. E a educação, assim, a troca, mesmo sem eles conseguirem falar absolutamente nada que a gente pudesse entender, porque ninguém falava inglês ali, foi muito incrível, assim, os sorrisos, os olhares, a gente compartilhou comida, assim, eles com a gente, as meninas sentaram com outras crianças e brincaram, assim, criança tem isso, né, Isso é outra coisa maravilhosa de viajar e ter essas experiências. Criança se comunica pelo olhar, não precisa falar nada. E foi muito legal isso. Então, assim, essas surpresas, isso vai quebrando alguns... como é que se diz assim? Não paradigmas, mas vai quebrando algumas ideias, uns estigmas que a gente preconceito que a gente tem na vida, que é natural, está enraizado na nossa mente e a gente sempre assusta com o desconhecido, que a Ásia traz isso, né? Eu brinco que o Radesh sempre fala da Ásia como um todo, mas principalmente da Índia, que é um soco na boca do estômago. Mas se você estiver preparado, é sensacional. Eu não estava preparado para a Índia. Índia nós ficamos um mês. Eu paguei pau. Muito incrível. Talvez um dos lugares mais incríveis. Culturalmente, o mais incrível de todos. É uma bagunça, é sujo pra caramba, é perigoso a maioria das vezes, mas é muito lindo, assim. Aquela loucura que eles vivem, a cultura, a riqueza cultural. Eu, como arquiteto, a riqueza das edificações da história. Se eu não me engano, é o povo, né, mais antigo, vivo. Porque os egípcios não são mais egípcios, né? São árabes, né? Que foram para lá. Então, assim, eles têm uma cultura muito forte. É muito interessante ir para um lugar que não tem quase nenhuma influência do Ocidente. Então, assim, em Calcutá, por exemplo, dependendo da cidade, você não encontra Coca-Cola. Você não tem McDonald's, você não tem nada, você não tem refúgio. Porque, assim, querendo ou não, você está viajando, tem uma hora que você fala assim, é um lugar seguro. Estou querendo comer alguma coisa que eu tenho certeza que eu não vou passar mal. Lá não tem isso. Tá? Então, assim, é um choque, mas foi incrível. E para as meninas viverem isso, achei, para a gente, né, com quase 40 anos, já é sensacional. Agora, imagine para as crianças. E o mais importante disso tudo, que sempre foi o nosso propósito, é transformar isso no normal para elas. Eu lembro de quando a gente contou para os meus pais, né, que a gente mudaria para Tailândia, Indonésia e tudo. E meu pai foi executivo durante muitos anos e viajou muito. Ele falou assim, você está dando uma oportunidade para elas que é incrível, que é de não temer o desconhecido. Então, assim, quando a gente era criança, meu pai foi convidado para mudar para Filipinas. A gente não foi. Acho até bom que a gente não foi na época, muita loucura e tal. Mas eu conheço Filipinas hoje em dia, você também conhece. E hoje em dia eu iria. Apesar dos vários problemas que existem lá, eu iria. Se fosse uma oportunidade boa, não só cultural, mas para a família, de educação, eu iria tranquilamente, porque a gente não teme mais esse desconhecido. E para as crianças é muito importante. Para um mundo que está se transformando e tudo, eu acho isso o melhor presente que a gente podia dar para elas é abrir, né, essa mostrar janela. O mundo. E não foi no luxo, né, Felipe? Você viajou... Não, pelo contrário. Foi zero luxo, sim. Claro que de vez em quando a gente conseguia pegar um lugarzinho ou outro bacana, mas até pelo tempo de viagem, a gente queria descobrir muitas coisas, a gente queria viver. Foi na raça mesmo. E isso é importante, porque aqui a gente vive, querendo ou não, dentro de uma expectativa de consumismo que é meio surreal. Então, assim, as pessoas se matam para ter um carro legal, para viver num lugar legal, para consumir coisas legais. Lá não faz diferença. Ninguém está buscando isso. Claro que tem alguns lugares, principalmente nas grandes... Você fala da Índia e da Ásia em geral? Da Ásia em geral. É que assim, a gente tem mania de pensar Ásia, China... É que você está falando da Índia. Índia, assim, é 880, né? Índia é um lugar até difícil de falar sobre essas questões de dinheiro, né?
Mas mesmo na Ásia como um todo, principalmente o Sudeste Asiático, eu enxergo um povo muito mais consciente da realidade deles e que usam o que eles ganham com o trabalho para a felicidade, para o bem-estar, do que aqui no Brasil. Não existe essa... Claro que existe em todos os lugares, mas assim, acho que isso é muito do Ocidente. Essa busca por status, por ter o carro mais legal, por colocar o filho na melhor escola. Às vezes nem se interessa pela metodologia de ensino da escola, é só por estar ali. Ou morar no bairro tal. Então, assim, quebrar isso na nossa mente, na mente delas, e para mim e para Marcela isso já fazia parte da nossa vida, foi muito importante. Porque até para brincar com as amiguinhas, às vezes as amigas falam algumas coisas que elas olham pra gente assim e falam assim, tá falando? Tipo assim, que viagem é essa? Felipe, você foi quantos países na Ásia? Você conheceu o Sudeste Asiático quase todo, né? Eu só não fui, assim, claro que a Ásia envolve ali o Oriente Médio, né? Mas daquele lá, vamos falar assim, do Irã para lá, eu só não fui no Butão, Mongólia e Bangladesh, se não me engano. E aí foi com a família para trabalhar, ajustou. E trabalhando todos os dias, quase. Pois é, de madrugada, virando. Não tinha porém, né? Não tinha vírgula, tinha exclamação. Preço, né? E quando eu vejo sua história, eu pago pau pra você e falo, porra, o cara é corajoso pra caramba. Mas a gente é muito competitivo. E quando você foi pro monastério, eu fiquei 30 dias no monastério lá no norte da Tailândia. E aí você ficou um dia, uma noite, e voltou. O que você enxergou lá? O que você viu lá que você voltou rapidinho? Cara, isso aí eu falo, porra, nisso eu ganho você. Duas coisas. Uma é que eu te admiro muito por isso. Até brinco, várias pessoas falam, às vezes até falando de outros assuntos de resiliência e de se colocar numa situação de desconforto, né? Porque eu acho que as pessoas buscam muito conforto e às vezes a gente tem que sair dessa zona de conforto para se enxergar, para se conhecer. Eu queria ter ido antes, né? Foi interessante você ter ido 2 vezes, né? E ter ficado um tempo. Eu falei, eu quero experimentar isso. E assim, achei sensacional a experiência, mas naquele momento não era o que eu estava podendo viver e assim, não cabia. Trabalhando, por exemplo, demanda toda madrugada e tal. E eu achei, assim, difícil você ficar ali naquele ambiente sem muito contato social, no sentido, porque por mais que eu estava praticamente sem contato de lazer, né, com o Brasil, mas mesmo ali, eu gosto de conversar com as pessoas, estou ali, muitas pessoas me voltam de silêncio e tudo. Eu achei interessante, porque eu sou um curioso, busco muitas informações por curiosidade mesmo, mas depois que eu pisei ali, fiquei pouco mais do que 24 horas, eu falei, realmente o Alexandre é doido. Sua mente te jogou de volta. Me jogou total. Mas ganhou você nessa daí. Não, sem vergonha nenhuma também. E assim, te juro por Deus, mudou totalmente meu entendimento do que você estava buscando, assim, porque você ter ficado ali 30 dias, cara, eu lembro direitinho o dia que você chegou, né? Você passou lá em casa, magro, com aquela roupa branca, assim, parecendo literalmente um monge. Acho que você deve ter perdido uns 10 quilos lá. Foi uns 7,5. Cabelo raspado. Eu falei, cara, o cara converteu. O cara virou monge de verdade. E isso me deu muita vontade de ir. Mas eu entendi ali que naquele momento eu não conseguiria viver aqui, ainda mais esse tempo todo. Eu fui para passar 3, 4 dias, fiquei 1. Mas achei muito interessante. Porque eu acho que com o passar dos dias ali, talvez 1, 2 semanas depois, você já mergulha totalmente dentro daquele universo, que eu acho que é o que te motivou até a ficar mais tempo, e você começa a fazer parte daquilo ali, né? Você se adapta. A grande vantagem, acho que do ser humano é se adaptar em qualquer lugar. Então, aquilo ali... Tá falando de adaptar, eu lembrei da história lá em Chiang Mai. Lá fora eles falam muito de boundary, né? Principalmente as meninas do limite, né? Então, qual que é o limite? E aqui no Brasil, você chegar e ficar encostado num carro, é mais que natural. É mais que natural. E aí, de repente, a gente tem encostado no carro, um cara no meio do pátio do seu condomínio, e o cara fala, que você é encostado no carro? São as provas são os testes da vida, né? Eu brinco assim, eu sempre atraí um pouco esse tipo de gente para me desafiar,
Mas foi interessante que foi no dia que você voltou. Foi no dia que eu Não sei voltei? se você estava lembrado, não sei se você lembra disso. Era de tarde, aí a gente encostou para conversar e o cara veio com toda aquela agressividade. Mas foi bom, a gente tirou Eu de fiquei letra. assustado, cara. Você tem A gostado gente do meu começou carro? a rir. Depois que a gente entendeu que ele realmente estava falando sério, eu falei, pô, esse cara é um babaca. Quer dizer deixa ele. que é o limite, né? De cultura. Você vê a ignorância. É um americano que depois você foi entender que nos Estados Unidos, se encostar no carro do cara é uma ofensa. Como se fosse parte dele, né? Só que a gente tava na Tailândia, pô. Pois é. E lá, é assim, é a conexão com o mundo, né? Lá, Tailândia, mas tem bastante americanos, até alguns amigos que fizemos lá, grandes amigos. Mas é muito louco, você aprende sobre o Ocidente mesmo no Oriente. Acho que você faz um zoom out. E tem uma grande, assim, isso foi diferente. Tanto lá na Indonésia, em Bali, na Green School, porque a maioria das famílias eram europeias, e na Tailândia a maioria das famílias são americanas e ingleses, né? Assim, tem muito essa questão do inglês, da época das guerras e tudo, né? E que eles usavam, ainda usam, né, a Tailândia como base. Conhecer melhor, por mais que eu tenha visitado inúmeras vezes algum desses países, quando você está num lugar que essa pessoa com essa cultura também está fora da zona de conforto, é muito diferente. Então, assim, conhecer um americano fora dos Estados Unidos é muito legal. Nem sempre é tão legal assim lá dentro. Lá dentro. E entender por quê, né? Assim, entender também porque essas pessoas têm outros propósitos que estão buscando conhecimento fora. E num lugar, isso também era uma das questões que a gente tinha pensado em relação à Ásia e não esses países tradicionais. Até para as meninas, porque ali todo mundo é peixe fora d'água. Então, assim, todo mundo ali é diferente. Então, você consegue criar laços, você consegue se conectar. A guarda tá baixa para todo mundo. Sim, isso é, querendo ou não, igual meu irmão mora nos Estados Unidos. Se você chegar lá, super interessante. Mas, dependendo do estado que você vai, só vai ter você de estrangeiro na sala, né? Vamos falar uma criança. Querendo ou não, você é um bicho esquisito ali, né? E isso acaba freando uma série de possibilidades que você tem ali. Então, isso foi muito legal. E a gente tem amigos do mundo inteiro sem ter morado nesses países com essas pessoas. O intercâmbio traz isso. Exatamente. O Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem síndrome de vira-lata. E quando, vivendo, né, principalmente no monastério, que eu conversei com muitos europeus, a gente viu tanto que o Brasil é rico. Filho. A gente é rico pra caramba, cara. Muito. A gente vai, oitava, nona, economia do mundo. Se você pensar, onde é que a gente está aqui no Sudeste? São Paulo. O que é São Paulo? São Paulo tem 30% da oitava economia do mundo. Pois é. E aí, quando você vai para a Ásia, você enxerga países mais simples, mais organizados. Para mim, a melhor referência para um país que você fala, poxa, esse país, você cria esse modelo. Para mim é a Malásia, cara. A Malásia é impressionante, assim, de organização. De que eles estão fazendo para... Né, eles tinham petróleo, depois descobriram gás ou vice-versa. E estão investindo em indústria química. Eles tinham, na verdade, óleo de palma lá atrás, né? Então, quer dizer, a necessidade faz a gente adaptar. Como o Brasil é muito rico, muito próspero, tudo que planta dá, e a natureza está pagando, agora a gente está cobrando, é tudo muito fácil. Então, você não tem escassez, você não tem dificuldade. A dificuldade faz a gente crescer. Sem dúvida. Eu falo que... E cria esse senso coletivo, né? Quando eu estava em Dublin, talvez eu tenha conseguido chegar no monastério, ficar 30 dias lá, porque lá eu consegui ter uma rotina. Então eu saí do Brasil, fiquei um ano, sei lá, 9 meses rodando, sozinho, só eu e minha mala. E Dublin, cara, é um país que, a cidade, é triste. Todo mundo pensa, vou pra Irlanda, vai lá pra beber chope. Chove pra caramba. Chove, é cinza. Eu falo que a Irlanda a Guinness representa a Irlanda. É uma cerveja amarga que você bebe quente. Isso é Irlanda, para viver. Né? Mas aí, quando a gente fala do Brasil de longe, e é interessante assim, que as pessoas não conhecem o Brasil. Não conhecem. O Brasil se vende muito mal. Sim, né? demais. Então, mesmo assim, falando de vários assuntos, mas de beleza natural, cara, me fala aí um lugar que você foi na Ásia, que todo mundo vai para lá buscar. Eu não fui para lá por causa de praia, sinceramente, sim, mas é óbvio que visitei várias praias e fui em lugares incríveis.
Mas nós temos lugares tão incríveis quanto na Ásia. Eu pergunto sempre, né, depois dessa viagem, eu faço muita reflexão, porque o brasileiro quer ser grande. Então, Maracanã já foi o maior estádio do mundo. Tudo aqui, mania de grandeza. É que, na verdade, é o contrário, né? O que eu acho O sentimento de ser pequeno. a gente pensa grande e age pequeno. E que olhando assim, pra mim, eu quero ser o melhor. Se você for o melhor, você vai ser grande do seu tamanho. Sim. E aí, por exemplo, o turismo em Minas, né? É difícil chegar em Belo Horizonte. Você tem que pegar lá 1 hora de Confins até o centro. Faz um recorte. Onde que o turismo gera receita em Minas? As duas primeiras. É em Inhotim e é Tiradentes. O resto tem volume? Tem volume. Mas nunca vai competir com o Porto Seguro, por exemplo. Não vai competir com o Rio de Janeiro, por exemplo. Cobra caro, agrega valor, traz gente que se quiser pegar um helicóptero, vai ter dinheiro para fazer isso. Estou falando que não é ter acessibilidade, não. Você vai gerar mais emprego, você vai gerar mais renda. Olhar um número do que vai faturar, não do número de pessoas que vêm aqui. Sim, e fazer um trabalho sério também, né? Até que o Inhotim agora tem, né, o novo hotel e tudo. Você não tem uma estrada para Inhotim, cara. Você está mexendo em Inhotim hoje, você não tem estrada para Inhotim, cara. Isso é um problema, né? A gente está gerenciando lá a obra e vai ficar um hotel incrível. O processo todo muito interessante, né? Até a aposta, né, dos donos em melhorar a hotelaria na região. Brumadinho sofreu demais. Aí a gente começa a esbarrar em problemas do Brasil, né? Que você não tem mão de obra em Brumadinho, porque em função de um desastre. E aí, de fato, a Vale tem que, né, ajudar a população, mas aí o brasileiro acomodado, você chega lá segunda-feira num boteco, tem 30 caras tomando cerveja. Eu acho que o americano também, depois da pandemia, que jogaram dinheiro na economia lá, que teve o gosto da família deles. Acho que é do ser humano. Você fez um comentário que eu ia falar uma coisa e depois a gente foi para outro assunto. O fato do Brasil ter muita facilidade dificulta o nosso desenvolvimento. E o fato hoje dos Estados Unidos estarem numa situação de conforto há tantos anos também traz uma dificuldade para eles. Você vê, o americano médio, ele é preguiçoso, ele não trabalha. Estou chamando eles de preguiçosos, não, imagina, mas estou falando assim, a vida deles está tão fácil nos últimos anos que está piorando. Porque você para de ter desafios. Assim. Claro que todo mundo quer ter uma vida relativamente fácil, porque seria o auge, né? Mas não, é um ciclo. Né? E aí, isso pegando um gancho com a Tailândia, é um país que é subdesenvolvido, tem as questões deles, mas existe uma coletividade lá que é diferente de tudo que eu já vi. Você falou da Malásia, eu achei que você ia falar da Tailândia, porque para mim a Tailândia é meu favorito. Mas isso é muito interessante. Conta aquele caso de Bali, quando você contou, vai para Bali lá, eles se organizam como comunidade, a história do arroz. Isso é legal, cara. De dividir? Dos banjars, né? A gente, onde você morou também, né? A gente morava num banjar e existe uma influência muito negativa do turismo em Bali, né? Acho que os nativos não gostam disso. Só um parênteses, desculpa te interromper. Você me explicou isso, eu fiquei... Dos banjars? Não, do tamanho de Bali. E comecei a fazer... Bali é do tamanho do Espírito Santo, certo? A ilha, né? Perdida ali. Hoje Bali tem 4 milhões de habitantes. Pois Quantos milhões de turismo Bali recebe? Eu lembro desse número quando a gente... Antes é mais que o Brasil inteiro. Pois é. São quase 20 milhões de turistas por ano. 20? Milhões. 20? Milhões por ano. Para você chegar em Bali, você tem que pegar 3 horas e meia de voo do país mais perto. Que talvez seja Singapura ali. Olha porque é mais fácil vir para o Brasil, por exemplo. Pois é, estou falando. Isso aí. Então, assim, existe um marketing. Teve também a história dos filmes e tal, Comer Rezar né? Exatamente. Mas, assim, o que acontece lá é interessante como eles conseguem resistir a essa influência negativa do turismo. Depois de morar lá e conhecer várias pessoas de lá, eu entendi que para o povo mesmo, o turismo não traz benefício para eles da forma como está sendo aplicado lá. Eles praticamente não ganham nada com isso, eles trabalham quase como escravos ali e eles lutam muito para segurar, para passar a cultura deles, que é milenar, para frente. E aí a história do arroz é muito interessante porque cada pessoa no Banjar são vilas, né, na comunidade, tem uma função, além de trabalhar com outra coisa.
Então, assim, na casa que eu morava nos fundos de uma casa que tinha a menina mais nova, ela cuidava dos enfeites dos pujas, né? Que é todo dia de manhã. É um lugar muito espiritual, né? Com uma relação com as deidades, com os deuses muito aflorada. Então, todo dia de manhã, de tarde e de noite, eles acendem os incensos, fazem os pujas e oferecem ali alguma coisa. Conversava com as pessoas em Bali, elas falavam, Bali, nossa, energia de Bali, essa energia aqui, espiritualidade de Bali. Eu falo, você reza 5 vezes por dia? São 5 vezes por dia que eles vão, né? Fantasma, velho. Não, mas mas você não vive, eu tô falando assim, pra viver o que eles vivem dia a dia, a energia, se você não faz o que eles fazem, você não vai entender o que é. Não, e outra, as pessoas vão lá tirar uma foto sem nem saber que é aquilo ali. Eles estão literalmente fazendo oferendas para as deidades, para os deuses deles. E aí tem, então, esse compromisso de cada pessoa da comunidade com a comunidade. E aí as plantações não têm dono. Todas as plantações de arroz são divididas pelos banjars, aí tem a demarcação, né, das áreas, e existem os líderes, e aí existem as colheitas, quem é responsável por cada área de cada colheita, e ele é dividido pelo número de pessoas. Então, assim, ninguém come mais que ninguém tem mais privilégio que ninguém, eles têm a liberdade de ter seus comércios, então, assim, você tem uma lojinha, você tem um hotelzinho, uma casa que aluga, mas isso é fora o compromisso com a sociedade. E um planta, o outro rega, o outro colhe, o outro bate. E é super interessante a divisão, senhoras, porque eles trabalham até morrer, assim, mas não de uma forma pejorativa. Faz parte. Faz parte. E é o que os mantém vivos, né? O que me chamou a atenção foi umas senhoras com umas 5, 10 pedras na cabeça. Que lá as construções são muito de pedra, usam muita pedra, né? E não tem tempo ruim, não. É muito o que a gente viveu com nossas avós, né? Sim, isso é muito legal. E eu acho até que o estrangeiro, principalmente o europeu, que vai ali com uma sensação muito mais de colonizador, né, do que de um turista querendo aprender, eles vão para lá querendo ensinar, né? Ao invés de querer aprender. Eu acho que eles estão prejudicando muito, assim. Por exemplo, os donos da escola que as meninas estudaram, lá da Green School, eles foram na década de 70 para lá. E o que eles nos contaram, assim, do que era Bali antes do Instagram e antes desses filmes que falaram muito sobre o lugar, era um lugar, de fato, acho que era um paraíso antes. E esse turismo desenfreado traz, enfim, não sei nem o que vai acontecer lá. Outro dia você até me mandou, né, um vídeo do trânsito absurdo. E aí, enfim, né, lá não tem via. Não tem mais. A gente teve uma sorte de ter morado lá durante a pandemia. Então, assim, foi muito difícil conseguir entrar. Inclusive, passei pelos 10 piores dias da minha vida, trancado dentro de um quarto de hotel, fazendo quarentena para poder entrar. Mas a gente teve a experiência de viver em Bali como se fosse na década de 90. Não vou nem falar década de 80, 70, que daí não tem como. E no finalzinho, quando liberaram, a gente viu o que é esse turismo, o que é questão de só festa, enfim, até quando você foi para lá também, né? É bem diferente. Eu dei sorte que a China estava fechada. Eu fui embora, a China estava começando a abrir. A liberar. Mas até isso, falando sobre a China, né, que é um lugar que todo mundo aqui tem muito preconceito. Os lugares que eu fui na China eu achei incrível. Eu falo assim, do fluxo de turistas, né? Porque é muita gente. Muita gente. Tá do lado. E é claro, como qualquer país do mundo, existem pessoas sem educação viajando. Você é brasileiro na Europa? Eu tô falando do China. Você entra numa fila de um museu com brasileiro na Europa? Mas, cara, eu observo muito, né? E na Europa, eu via, foi na Alemanha, se eu não estou errado, foi no São Michel, aquele castelo que tem no meio na França, né? Não, São Michel na França, que é na praia, né? Que tem aquele castelo no meio da praia. Tem areia, com a maré sobe. Aí tava um dia quente pra caramba, e aí tinha umas senhoras pra entrar no ônibus. Bicho, viu um grupo de mais jovem, passou na frente sem dó. A falta de educação sem dó. É universal. Eu fico olhando assim, e não é só aqui, né? A gente tem muito isso. Isso, por exemplo, na Tailândia já não tem tanto. Não tem, né? Em alguns países asiáticos, mesmo na China, dependendo do lugar que você está, se as pessoas tiverem acesso à educação, não tem. Vou te fazer umas perguntas, aproveitando. Os 5 lugares mais incríveis, não países, as 5 experiências mais incríveis de lugares que você chegou e falou, puta, esse lugar é mágico. De paisagem, assim, de chegar e falar, não. Ó, vou começar pela Indonésia. Komodo. Komodo? Por que Komodo? Porque, assim, Komodo todo mundo conhece o dragão, né?
que é lindo e tal, super interessante. Mas a região de Komodo, perto ali da ilha, os grupos de ilhas, né? Os arquipélagos têm nomes, né? Como se fossem, Praia Rosa ali, como se fossem estados, né? E é perto da Ilha de Flores ali, e você faz um passeio, normalmente você dorme 2 ou 3 dias, até mais no barco. É incrível, porque você está num lugar com a natureza totalmente selvagem, no meio do oceano, que tem de ilhas, nadando com as mantas gigantes. A gente nadou com arraias de, sei lá, 6 metros de envergadura, assim. Foi muito legal, em alto mar, assim. Foi muito incrível, e foi uma viagem que nós fizemos quando meus pais foram visitar a gente. Então foi bem interessante, assim, nós 4, com meu pai e com minha mãe só no barco, e uns 2, um marinheiro lá e um menino que ajudava. Komodo, sem dúvida. Tem um lugar que eu adoro, que chama Pai, pertinho de Chiang Mai. Então alguém te deu a dica pra ir lá. Pai, você foi, Pai, eu tenho uma coisa com aquela cidade lá. É mesmo? Tem demais. A gente esteve lá juntos. Não, que eu achei interessante porque você falou, vou pra Pai e tal, e você já tinha ido em lugar maravilhosos ali. Mas não sei. E eu falei, vai lá, dá uma passada. Aí você foi e apaixonou. Tem um pôr do sol em Pai que eu acho que é um dos meus favoritos. Assim, acho que pela vibe da cidade também, da cultura e tal. É um lugarzinho hippie na Tailândia. É tipo então, assim, um Caraíva ali, no meio das 10 montanhas, anos atrás. do lado do Mianmar, do lado do Laos. É muito legal aquele lugar. Como arquiteto, Agra, né, o Taj Mahal. Acho que todo mundo fala assim, Taj Mahal é até meio clichê assim, mas das que eu vi, é a edificação mais bonita na Terra. Olha. Sem dúvida, assim. Não tem nada do mundo moderno que se compara ao Taj Mahal. Pela grandeza, pelo lugar, pela dificuldade de chegar, pela história. Até triste, né? De quem do rei não ter conhecido, né? Só viu de longe lá pelo Forte Vermelho. Falei 3? Sou 3. Vamos lá, mais 2, assim, incríveis. Filipinas de praia, não sei falar um lugar específico, assim, Coron, talvez. Aquelas ilhas ali em Palawan são muito incríveis, muito Descreve bonito. um pouquinho para quem não conhece. O que você chegou lá e viu e falou, não, isso é diferente? Acho que a cor do mar, assim, é diferente. É um azul turquesa, E acho que quando você está muito longe, assim, te traz um pouco de paz, assim, você vê um pouco, né? É claro que a cultura das pessoas sempre te impacta, e lá eles têm uma cultura legal, na região das praias, principalmente, mas de beleza natural. Mesmo conhecendo, assim, muitas coisas, lá é chocante, lá é incrível, assim. Cor da água, as montanhas, rochas, né? Aquilo tudo misturado. E te falar que Vietnã também me deixou encantado, assim. Mas aonde o Vietnã? Aonde? Acho que Hoi An, uma cidadezinha bem charmosa no Vietnã, que dá pra você... Se eu falar assim, uma cidade no Vietnã pra você ir, eu iria pra Hoi An. Hoi An? O que você viu em Hoi An que te... Cara, Hoi An é porque assim, eu gosto de misturar um pouco a parte cultural com belezas naturais. Lá, de fato, não tem tanta beleza natural, mas é uma cidade muito aconchegante. Eu gosto dessa... Enfim, acho que está relacionado também à minha profissão de entender a lógica das cidades e de ver como que elas foram construídas, as construções. Lá tem uma herança francesa, mas quando eles adaptaram essa herança francesa para a cultura deles, lá tem também uma questão muito forte da forma como as pessoas de Hoi An, dos reinos antigos, se vestiam. Então, assim, tem uma roupa lá que é incrível, que as mulheres usam, que é tipo um tecido liso, branco, uns cortes, aquele chapéu. Inclusive lá você consegue fazer um terno da noite pro dia. Da noite pro dia, 1000 vezes melhor do que em qualquer loja aqui e 10 vezes mais barato. Quem quiser ir pra Hoi An pode aproveitar. Eu não fiz. Tudo de terno. Mas tinha calça, bermuda. Eu refiz meu guarda-roupa. Né? Eles fazem muita coisa É muito barato. Não sei, assim, Japão também tem lugares incríveis, Coreia. Mas já foram sim. Japão é difícil escolher. Mas acho que esses são os que eu... A gente tá no Vietnã. Os 5 pratos mais incríveis que você... 5 comidas que você... Eu sou doido. Não, já tive uma hamburgueria, então eu sou Bami? completo. Exatamente. Esse é sensacional, né? Mas o de Hanoi. De Hanoi é diferente. Pra mim, se for de Hoi An, eu me lembrei disso. Tem um lugar lá, inclusive um chefe, acho que inglês ficou muito famoso e tal. Foi o melhor em Hoi An ou Hanoi? Em Hoi An.
Banh mi, pra quem não sabe, é Uma sanduba. mas é uma baguete Aham. francesa com patê, maionese, usa cenoura, pepino Sim, tem a refrescância, e o né? molho, né? E você pode escolher, né? A carne que você quer. É, Porco, e o molho deles que é o chan. É algo incrível. Pra mim, a gastronomia vietnamita é uma das melhores. foi mais surpreendente, assim. É. Tem um prato na Tailândia, não sei se eu vou falar o nome certo, acho que é Khao Pro, que lembra muito uma comida brasileira, tipo uma carne moída com... Nossa, que bom. Só que é apimentadaço, assim, você comi tem que isso- estar preparado. Eu comi isso eu lembro disso no Laos, que vinha com Vem tipo um legume, como se fosse uma couve, mas não é couve não. tipo uma chicória, É vai. isso aí. Vem uma uma folha meio babada, assim, um negócio assim, bem. Isso é bom. Nossa, Arroz, isso é bom. carne, acho que um tomatinho, alguma coisa e muita pimenta. Isso é muito bom. Aliás, a comida de lá é incrível, né? E tem uma coisa interessante sobre a comida de lá. A gente fala muito da pimenta, né? E lá não é natural de lá. Mas eles gostam, né? Eles adoram, mas quem levou foram os portugueses que levaram. É? A história da pimenta na Tailândia, principalmente, veio na Ásia em geral, tinha na Índia. Mas os portugueses que levaram as pimentas para os outros países como forma de troca. E é interessante, né? Quando a gente olha o mundo ocidental, a gente tem uma percepção muito, você passou por isso na conversa, muito da nossa visão míope do que é o mundo. Vou falar um negócio aqui que quando eu cortei, desci da Croácia e entrei na Bósnia, foram onde os otomanos chegaram, né? Uhum. E aí a minha percepção é que tem mais muçulmano. Duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, eles têm mais cafeterias, eles têm bares, então eles são voltados para a rua. Sim. Então eles olham muito mais o que está passando do que, então, quer dizer, o ambiente externo de quem está passando, isso é integração como comunidade. Uhum. E segundo, a burca. Aí fala, poxa, mas a burca, né? A gente está falando de limite e tal. O assunto é até delicado, mas conversando com as pessoas lá, né, a gente não tem muito contato com as mulheres de lá, então, mas são as pessoas que a gente conversa, entendem, vivem lá mais tempo. Eu falei, mas a burca, poxa, mas a mulher tá. Você já perguntou para ela por que ela usa burca? Se ela gosta de usar burca? Por que é importante usar burca? E aí eu fiz uma análise, falei, poxa, se uma Índia, a gente fica muito, quem tirar a burca, né? A França briga muito com ele. Palpite no que a gente não conhece. Né? Aí eu falo assim, poxa, tá, se uma Índia, a gente mora no Brasil, se uma Índia, qualquer lugar, uma Índia que está aqui quer viver naturalmente igual ela viveu antes da gente chegar. Se uma Índia vai só com a canga ali, né, pra Copacabana, com 6 de fora, o que vai acontecer com ela? Todo mundo vai criticar. Não, mas o que vai acontecer com ela? Ela vai ser presa. Ela pode tentar dar pudor, fala, porra, mas eu tô no meu país. Porra, mas isso aqui é natural pra mim, você mora no meu país. Não, esquece que foi antes, é hoje. E aí, o que você vai... Mas, poxa, mas esse é o Estado. Então, eu tô querendo dizer, é o respeito que a gente tem uma realidade absoluta e não pergunta, poxa, mas pode uma Índia andar? É até uma coisa interessante. Pode uma Índia andar como ela gosta no país dela? E ela não tá ofendendo ninguém. Sim. E aí, no outro ponto, né? A mulher muçulmana tem o direito de andar com a burca? É uma reflexão, né? Eu acho que Não, tem o direito e a gente tem que respeitar a religião e a cultura dos outros, né? Você falou disso de muçulmano e eu lembrei também no Sri Lanka, a gente conheceu um grupo muito grande de iranianos. E nessas andanças a gente conheceu muitos israelitas, muitos iranianos, e, enfim, povos completamente distintos, mas que no final das contas se parecem até. É até engraçado porque muita gente me confundia com israelita, tipo, pela pele branca e o cabelo preto, e dependendo do país como iraniano, porque ao contrário do que as pessoas imaginam, o iraniano não é árabe, né? O iraniano é persa. E eles são das montanhas, né? Então, inclusive Teherã, que eu tinha uma vontade imensa de conhecer, mas não sei se vai ser possível. É uma cidade no meio das montanhas, né? E aí, como a gente ficou muito próximo, foi interessante porque a gente chegou nesse hotel, não vou lembrar o nome da cidade,
Mas tinha um grupo gigante, assim, tipo umas 80 pessoas. Eu falei, pô, tá tendo alguma coisa aqui no hotel, né? Nós éramos os únicos que não estávamos no grupo. E eles acharam que a gente fazia parte do grupo. Então, assim, chegou de noite, teve uma festa depois de jantar. Eles vieram falando em persa com a gente e eu falei, não sou iraniano. Aí a gente ficou super próximo, assim, o resto da viagem. E entender o que se passa ali, né? Porque a gente tem mania de pressupor pelas notícias, pelos julgamentos, assim, que é um país que vende pra gente. E tudo. Eles são muçulmanos, estavam lá bebendo, fumando, se divertindo, como qualquer cristão nesse país, né? Tá ali bebendo, se divertindo. Então, assim, a gente que também cria estereótipos ou regras demais para as imagens, porque a gente vê e acha que tudo é daquele jeito. Não é. Então, assim, tem muita gente diferente, interessante em todas as culturas, em todas as religiões, e todas as religiões, pegando um pouco, né, dessa parte de espiritualidade que eu gosto bastante, são incríveis. Todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Para mim, a loucura é achar que o seu caminho é a verdade. Porque pelo que eu já vivi de experiência aí com diversas religiões e experimentei algumas, tá tudo falando da mesma coisa. Eu lembro, na Academia de Ideias, eu trouxe era daqui, ele faleceu, o irmão do Betinho, chama Frei Libânio. O sobrenome dele é Libânio, não fugiu o primeiro nome dele. E ele deu uma aula sobre fé e religião. Às vezes a gente acha que a fé e tal, o cara que é mais ateu, que joga na loteria, ele tá fazendo o quê? Fé. Uma fezinha. Né? A fé é só vontade. Tá acreditando que alguma força superior vai trazer... Religião é diferente, eu respeito, cada um tem sua religião, tem seus dogmas, você quer seguir isso? Seja feliz, mas respeita o outro também. Até porque para alguns faz bem, para outros não. E todo mundo tem onde que vai encaixar, não tem melhor ou pior. Tem o que você gosta, que sente bem. E é interessante também que até o Hadesh falou isso um dia desses. A gente falou sobre espiritualidade. Ele falou, cara, a fé é dolorosa. Demais. A fé não é conforto. Aí que tá. Isso é um aprendizado incrível. A fé é o desconforto, a fé é inquietude. Se você quer aprender, né, se você quer evoluir espiritualmente, o caminho é árduo. Não existe moleza. Nessa caminhada sua, onde o lugar que você sentiu a maior presença de Deus? Ou mais forte, né? A presença de Deus mais forte. E você foi no Nepal, Nepal é incrível. Índia, você sente uma série de formações. Assim, de todas as religiões, a que eu mais me identifico é o budismo. Então, assim, o norte da Tailândia, os templos do norte da Tailândia me trazem uma paz, assim, eu me sinto em casa ali, como se eu tivesse vivido aquilo ali em algum momento. É muito acolhedor. Eu me senti bem também na Índia, como se eu tivesse já vivido ali. Agora, o lugar, vou fazer o contrário. Ao invés de falar no que eu me senti melhor, eu vou falar que eu me senti mais desconfortável. Sem dúvida alguma, vale. Por quê? Pela questão dessa espiritualidade deles, assim, de mexer demais com densidades diferentes, entendeu? Eu não sei, né? Não quero ficar aqui falando de religião, porque não é um assunto também que eu domino, apesar de ter muito interesse, mas Bali, a cultura balinesa, ela é uma mistura do hinduísmo com as crenças locais. E eles trabalham muito dentro da espiritualidade. Assim, eles tratam muito os espíritos e as deidades e tudo. Então, isso é muito vivo lá. Então, eu acordava direto com pesadelo, via coisa. Você pegou o Nimbin lá? Peguei. É muito interessante. Para quem não conhece, no dia 21 de março. Isso. As pessoas passam quase um mês ou um mês e meio. Nimbin. Você cada um fala de um jeito. Que elas passam um mês fazendo como se fosse o Judas que a gente fazia, mas são carros alegóricos muito grandes, né? Os demônios. São entidades de papel que fazem tudo bem feito. Isso é legal, nas escolas, né? A maioria das vezes são as crianças. Que são os fantasmas. Então você vai materializando ali todos os medos, tudo que não quer. E no dia 21 de março à noite taca fogo, né? Você queima. Hoje em dia eu acho que eles não queimam mais por questões ambientais. Queima corpo lá, ué. Não, sim. Mas queima. Eu vi também. Queima.
Isso é outra loucura Isso é deles, loucura, né? né? Você tá andando assim, de repente tem uma Tá tendo uma cerimônia, você cerimônia, os olha caras assim, de tem um pezinho cremação, de fora. e eles Incrível. aguardam as datas, né? A questão da lua e tudo. Mas daí o interessante dessa data... É Nipim. Se eu não tô errado. É, Nipim? eu lembro deles falarem Nepi, mas Nepide. uma coisa assim. esse aí. Provavelmente eles falam diferente do que a gente vai falar e do que qualquer outra pessoa vai falar. E aí é como se você estivesse exorcizando. No dia 21 de março. E no dia seguinte, Nada funciona. nada funciona para fingir que não tem mais ninguém na ilha para os demônios irem embora. Então, assim, isso aí já explica tudo sobre a ilha. Isso aí já fala tudo. Você não precisa contar mais nada. Fala assim, a ilha para queimar nada. os demônios, depois fingir que não tem mais ninguém na ilha para os demônios irem embora. Então, assim, você já entendeu. Fecha tudo, não chega avião, não chega absolutamente nada. Fecha aeroporto, fecha tudo. Os únicos lugares que eles deixam acontecer alguma coisa, ter TV, energia, são os hotéis caros, porque eles, faz parte. Mas o resto, eu lembro direitinho. Você pode nem transitar. Não, você pode sair na rua, você pode fazer nada. É um silêncio ensurdecedor. E aí, dia 22 lá, você ficou... Fiquei quietinho em casa. Você tava lá também, não tava? Tava, um ano depois. Fiquei quietinho em casa, lembro direitinho. Eu pelo menos consegui deixar a internet funcionando. Convenci o Não, cara mas isso da até casa. que... isso rola. É. A energia rola e tal, mas tudo que é energia, eles não usam. E assim, é legal viver esse tipo de coisa, né? Como o Sokran lá na Tailândia, esses festivais religiosos. Eu acho isso muito válido, assim. Isso é muito legal, porque a gente também tem os nossos... A cerimônia deles são muito legais, né? Que a gente pegou lá em Chiang Mai, das lanternas. Das lanternas, maravilhoso. Né? Eu gosto muito disso, assim, dessa troca, dessa vivência com... O novo, né? Que seria, assim, eu até tentei, né, nessa vinda de alguns amigos para cá, mostrar o que é a festa junina, que é uma festa religiosa, se você pensar. E é talvez a maior que nós temos, assim. Porque o carnaval mudou muito, né? O carnaval virou mais farra. E é muito legal, a gente esquece o tanto que a gente tem isso forte aqui no Brasil também. A festa junina é o melhor exemplo, na minha opinião, porque você pega os estados do norte, nordeste, que tem uma festa junina muito mais raiz do que a nossa, e até eu acho que, não sei se no Rio Grande do Sul o pessoal também comemora, mas assim, acho que São Paulo ali, talvez até o Paraná, todo mundo comemora. Ali pra cima. São Paulo com certeza, mas é muito rico, assim, esses festivais. Quando o estrangeiro te pergunta, poxa, vai pro Brasil e tal, me indica um lugar. O que você falava? Nossa, que é um país muito grande, né? Assim, acho que Rio de Janeiro acaba sendo inevitável, assim, é quase como você ir para a França, ir para Paris, você ir para a Austrália, em Sydney, pelas questões do que o mundo divulga, né, sobre esses lugares. Até esses amigos que a gente foi pro Rio de Janeiro foi fantástico, assim, a sensação de estar ali de forma segura, né? Porque tendo um brasileiro para te ajudar ali, para te guiar onde você deve ou não deve ir, facilita muito a vida, né? Mas eu acho que assim, mesmo aqui em Minas, você estava falando dos lugares turísticos e tudo, acho que a gente tem muita coisa legal. Eu falei de Minas, acabou caindo. Cara, igual eu falei, tabuleiro. Quem tem mais renda hoje na Europa é o alemão e o francês. E eles rodam o mundo, você deve ter encontrado com isso, para subir montanha. Alto Paraíso. Goiás, tem gente pra caramba. Mas você assim, coisa em todos os lugares. Será que a gente não consegue... Minas Gerais, o que a gente tem? Montanha. A gente fala, vem cá, alemão, tantos por cento aqui, você vai pagar em euro. Em vez de ficar, sabe, é Oceano Azul. Tem muito lugar legal. Eu falo Amazônia. Não, Fala, cara, você quer conhecer o Brasil? Mas você acha que a Amazônia tem tanta cara do Brasil? Não sei. Mas é um lugar que a gente pouco conhece. E que é um lugar assim, que é um lugar único no mundo. Sim. A gente tem muita coisa, onde que a gente mora aqui tem passarinho. Maranhenses também é bem... É legal, mas assim, cara, Lençóis, aí você vai em algum lugar do mundo, tem alguma coisa parecida, mas eu não tem. E assim, você entrar num rio e não enxergar a outra borda, isso pra mim é incrível. Um mar, né? É incrível. Você fala, poxa, cadê o outro lado? Não, você não vê, você não enxerga. E o povo de lá, a gente falou da comida asiática, tailandesa, a gente falou da comida asiática do Vietnã, que são diferentes, né? A comida do norte do Brasil, pra mim, e lembra muito a chicória, tem um tipo de chicória lá que eles usam muito coentro, né? Que também tem muito na Ásia. Que também eu acho que foram os portugueses que espalharam isso aí no mundo inteiro. Um lugar que você deixou pra trás e falou, vou voltar. Japão. Japão? Índia. Nepal.
Alguns lugares, assim, voltaria, mas não como E aonde faltou? Você falou, nossa, eu não fui dessa vez. Butão. Butão? Butão e Mongólia. Ah, mesmo? Nós tentamos, Mongólia a gente quase foi, mas daí tava com um problema que na época a gente podia ir, tava no inverno muito rigoroso deles. É um país meio que abandonado, assim. Com muitas paisagens virgens e tudo. Acho que tem uma cultura muito legal, Gengis Khan, todos os caras foram. Como é que os caras lá da Mongólia dominaram o mundo inteiro daquele jeito. E eu acho muito rica a cultura deles. Butão deve ser muito parecido com o Nepal, muito mais organizado. E aí o Butão já tem uma outra questão, até mesmo financeira, né, que é um lugar muito caro para ir, ainda mais com criança. Mas acho que são dois lugares que eu votaria, que eu voltaria para a Ásia para ir para esses lugares. Agora a Índia, tem muito lugar na Índia, né? Eu conheci basicamente o West Bengal, rodei o norte, do norte a sul, eu tenho muita vontade de ir na Caxemira, lá bem no norte da Índia, perto do Irã, ali perto do Afeganistão, que dizem que é maravilhoso e tem muita cultura, assim, muita história, até mesmo da Bíblia ali, que passou ali, que, bom, alguns dizem que não foi ali, né, mas a gente esteve em Calcutta, que é West Bengal, em Rishikesh, e a gente deu uma volta grande no Rajastão, que é a parte ali de Nova Delhi, Udaipur, Jodhpur, Agra, que também é muito bonito. Mas daí já é muito mais aquela cultura indiana dos grandes impérios, ali acho que, como é que chama? Esqueci o nome de um dos reis mais famosos lá. E o projeto da África? Pois a parte da viagem era ter ido pra tá na gaveta e vai sair ou... Vai, se depender da Marcela, a gente vai amanhã. Mas, pois né? A gente viaja, né? A Ásia é sensacional, ainda tem a África inteira. A né? África é um negócio muito... A gente tem uma família de amigos, até pessoas muito queridas, e ele é um cara muito diferenciado. Ele chama Marcelo, ele é um educador de São Paulo, e a gente esteve com eles lá na Indonésia, depois eles viajaram um tanto de lugares, eles foram para Moçambique. São raiz também, eles topam qualquer parada. E criaram uma escola lá numa cidadezinha em Moçambique, arrecadaram fundos aí, internet, Brasil, o que for. Eles foram embora, acho que tem uns 6 meses. Assim, a África, eu acho que tem um desafio um pouco maior do que a Ásia. O que a Ásia tem de ser acolhedor, a África não tem. A África um pouco mais energia teria em Bali. Densa. Assim. Não é que é densa, é energia selvagem. Eu vejo muito... Existe muita corrupção lá, né? Assim, lá é perigoso. A Ásia não é perigoso. Você mora no Brasil, cara. Eu não sei. Ele mesmo falou que sentiu em alguns lugares, mesmo Moçambique sendo um país relativamente tranquilo, lá é um pouco diferente. Lá, dependendo do lugar, você corre risco. Porque eu não senti, isso é importante falar, assim, porque as pessoas têm medo de ir para a Ásia. Em momento algum, em 2 anos da Ásia, eu senti medo ou me senti numa situação de perigo. Eu rodei 30 países, entre Egito, Ásia, e fiquei em hostel. O único lugar que teve problema, não comigo, de roubar alguma coisa no quarto, foi em Israel. Roubaram um perfume. E olha que Israel é bem controlado. Ela vive. E o único lugar que me pegaram alguma coisa, vamos dizer assim, não foi roubado, não foi, mas eu coloquei uma cerveja na geladeira, e aí na hora que eu chego lá, o cara tava tomando a cerveja. Eu falei, cerveja é sua? Ele falou, não, mas... Poxa, mas... Não é sua? Não, mas... Por que você pegou a cerveja? É minha. Foi na Finlândia, lá em Rovaniemi, lá no Ártico. Mas o cara era finlandês? Sei lá o que ele era, nem perguntei. Esse é o problema, né? Porque às vezes você toma com... Mas assim, cara, acho que ele era finlandês. Eu falei, pô, mas por que você pegou a cerveja? Não, porque tava na geladeira. Eu falei, cara, mas... não, pode ficar. Só pra te mostrar que eu fiquei insatisfeito. Porque, porra, né? Mas é interessante, a gente fica muito aqui, né? O Brasil é perigoso e tal, mas foi aonde, cara? Em nenhum lugar eu vi qualquer movimento. Deve ter tido. No monastério, cara. O pessoal tranca. Esse caninho. Fala, bicho, cara, no monastério. Ele vai roubar o que lá? Tem de roupa velha lá que você usa. Mas, bicho, tem um escaninho no monastério. Eu falo, cara, o mundo tá perdido. Um par de havaianas? Eu ia levar roupa, você vai levar muita roupa pra lá. Mas, Felipe, encerrando, cara, isso aqui é uma mandala que eu uso muito nas dinâmicas. Isso aqui mudou minha vida, cara. Eu costumo perguntar para as pessoas
E te perguntando, né? Em cima dessa viagem toda, dessa experiência, como é que você se sente? E com essa mandala, você consegue expressar. Eu falo que isso é um kit de sobrevivência na selva. Porque a gente tem, eu falo que dominar a mente, e a gente está falando de mindset, a gente está falando de controle da mente, das dificuldades, das facilidades, é você ter o controle do que é real e do que não é real. E por trás de todo sentimento, tem algo por trás. Então você está com raiva, observa que alguma coisa te gerou a raiva. Sim. E uma coisa que eu trago para minha vida, dessa experiência no monastério, que o budismo, né, fala, se você está muito alegre ou muito triste, observa. Porque você não vai ser triste todo dia. E você não vai ser alegre todo dia. Isso é uma coisa sensacional, porque traz a gente a realidade. É a impermanência também, né? De das coisas mudarem sem o seu controle. Não ter o controle. Mas assim, se você tá muito alegre, nossa, o Galo ganhou e vai ser campeão. E se não for campeão, cara? Curte cada jogo. Ah, não, seja o quê? Alguém brigou comigo, não sei o que e tal. Você tá triste? Legítimo. Amanhã é diferente. Amanhã nasce outro dia e viver isso, né? Viver, eu falo, quem equilibra no caos, se equilibra em qualquer lugar. Achei a minha palavra. Qual é a sua? Pode ser mais de uma, tá? Não, mas talvez a que eu mais busco e que eu acho que faz parte dessa minha jornada é consciência. Consciente, mas não consciente no sentido de saber o que está acontecendo com os outros. Consciente é estar presente. Porque, como você comentou, né? Na alegria, na tristeza, mas quando você está presente, quando você está consciente, você sabe o que está acontecendo. Uhum. E aí você sabe que não é um jogo do galo que vai te incomodar, que vai mudar a sua vida. Não é, às vezes, até uma enfermidade, um amigo que se vai, ou um problema no trabalho, uma perda, ou uma vitória. Quando você está consciente, você está tranquilo. Até pegando consciente, ele está um pouquinho relacionado com paciente, que não é algo que eu tenho muito, tá? Paciência, que por isso que eu trabalho tanto para tentar ter mais, mas é bem nesse estado de espírito. Quem está consciente está tranquilo. Tem um negócio que problemas complexos possuem respostas simples, mas com custo emocional muito alto. Sim. Tipo, qualquer coisa complexa. E tudo depende da energia que você está desprendendo para aquilo, né? Isso dá um outro papo, né? Como é que você põe energia, né? Aí é normal também. Às vezes, coisas banais do dia a dia pode tirar você do eixo e coisas bizarras podem te deixar... Tudo depende do estado de espírito, se você está consciente ou não. Às vezes você não está consciente, você vai fazer tem um acúmulo de problemas, você fisga ali alguma coisa e você acaba tendo uma reação, uma resposta que não é o ideal. Mas a consciência e isso está relacionado ao budismo, né? O budismo é estar consciente. Mindfulness. É a presença. É isso aí. Be aware. A meditação é isso, né? Você estar consciente, inclusive do que está acontecendo, quando você olha para dentro, né? Quando você encontra Deus em você, né? A respiração. Essa é a palavra. Valeu, Felipe. Eu gosto de encerrar o papo fazendo uma saudação que a gente aprende muito. Inclusive, explica um pouquinho isso aqui, viu? Essa saudação. Que pode ser o namastê, mas o sadhu. Eu acho que é uma forma de respeito, de se colocar, de não se colocar acima de ninguém. Pelo contrário, de se colocar de uma certa forma abaixo, mas não no sentido pejorativo como a sociedade ocidental pensa. Isso é uma das coisas mais legais da cultura asiática, de você fazer isso daqui. Acho que Tailândia é impressionante. Né? Às vezes até numa situação ruim, a pessoa fala assim, acho que significa eu te entendo. Eu compartilho com você. Entendeu? Então assim, você fala, antes de você entrar, a pessoa fala assim, seja bem-vindo, eu te convido. Aí você fala, terminou, independente de qual for o assunto, a pessoa vai e faz de novo, ela fala assim, tamo junto. É uma forma de se conectar. E de se colocar, né? Acho que na história da humanidade, se abaixar a cabeça para alguém, tem um sentido muito forte. Por Ocidente, talvez pejorativo, mas por Oriente, muito positivo. Legal. Então vamos encerrar fazendo a reverência. Valeu, cara. Valeu, velho. Obrigado.